A nossa esquerda, parece, adora engolir camelos e se engasgar com mosquitos. Eu sou o professor Eduardo Simões e esse é o nosso canal. Bem, eu escutei com estupefação uns trechos de um discurso do presidente Lula no encontro com lideranças indígenas acontecido recentemente, quando o presidente Lula, lá numa hora da sua, da sua colocação, né, da sua doutrinação, da sua ideologização, falando para aquela gente toda lá reunida, disse: vocês foram explorados, vocês índios e negros trazidos da África como escravos, vocês foram explorados, vocês foram abusados, coisas assim, ao longo da história. E os africanos foram trazidos para o Brasil pelos brancos que não queriam trabalhar. Essas são palavras deles textuais, essas palavras. Os brancos não queriam trabalhar. Foi por isso que houve escravidão no Brasil. A gente sabe, a gente sabe que o presidente Lula é um ignorante, é um homem que não estuda, que não dá valor ao estudo. Ele já deu demonstrações disso amplamente. Ele não valoriza o estudo. Agora, neste caso específico, a gente não sabe exatamente onde acaba a ignorância e começa a mentira e vice-versa, porque é um fato muito evidente, muito, olha, é uma coisa muito comum, muito infiltrada na nossa história. Todo mundo sabe que Portugal não tinha condições, não tinha gente suficiente para colonizar esta terra toda, uma terra deste tamanho, porque os brancos que vieram para cá são portugueses, foram portugueses, e ainda hoje existe uma grande quantidade de portugueses morando neste país. Então, eles vieram para cá, como eu disse a vocês, naquelas condições precárias, não tinham condições numéricas de trabalhar esta terra, ainda mais porque a primeira atividade econômica comercialmente rentável foi a agricultura. A agricultura demanda muitos braços e eles não tinham esses braços. É, então usaram um recurso que era usado na época em todos os continentes, que foi a escravidão, que rendeu muito dinheiro para os traficantes portugueses e brasileiros depois, e para os reis africanos que vendiam a sua gente, ou gente de outros povos que eles não viam como seus, para os brancos trazerem para cá. Então não dá para fazer uma, uma análise ou uma apresentação tão rasteira deste fenômeno tão complexo como foi a escravidão no Brasil, como da forma como o Lula colocou. Agora tem uma coisa, ele disse que os portugueses, ou seja, os brancos, não havia outro tipo de branco aqui no Brasil, exceto uns poucos espanhóis aqui e ali, os brancos, da época da escravidão, não queriam trabalhar. Então começaram a importar escravos da África e também começaram a tomar na força, na marra, as terras dos índios, pela violência. Então, esse, esse, esse branco que não quer trabalhar, então só há duas alternativas para ele. Ou esse branco é preguiçoso, porque não quer trabalhar, né? Ou esse branco é mau, traz gente para cá só para maltratar, para ver. Não trabalha, mas traz gente, podendo trabalhar, não trabalha, traz gente para cá para maltratar através da escravidão. Ou de repente as duas coisas, é um homem preguiçoso e mau. Eu acho que nunca vi uma forma mais escandalosa de racismo do que essa. Isso quer dizer, textualmente, literalmente, os portugueses são preguiçosos e maus. Os brancos que colonizaram esse país, que vêm de uma nação, basicamente de uma nação, que estão fortemente representados até hoje no Brasil, são descendentes de uma gente, os que estão vivos hoje, são descendentes de uma gente preguiçosa e má. Eu acho isso, nunca vi uma declaração tão espalhafatosa de racismo
de ódio étnico-racial como esse, dirigido a um determinado grupo social com base numa mentira. Mentira. Os portugueses, digo mais uma vez, usaram dos recursos que na sua época estavam disponíveis para implementar a tarefa ou o objetivo que eles estavam pensando em fazer. E não é verdade que os brancos portugueses que migraram para cá ficaram de flosou só usufruindo do trabalho dos escravos assim. Você teria que dizer que só os portugueses muito ricos vieram para cá porque o preço do escravo africano era caro, era muito caro. Não era para qualquer um. Então só os milionários, os portugueses ricaços vieram para cá. Isso é uma mentira, isso é uma verdade amplamente demonstrada nos livros. Agora a gente perdoa um pouco porque a gente sabe que Lula não lê livros. Agora, ao ficar colocando essas coisas da forma como ele coloca, com as distorções que ele coloca, ele estimula o ódio, a raiva dessas raças que foram historicamente oprimidas por razões tão vis, na visão do Lula, né? E essas gente, os descendentes dessa gente que foi abusada de uma forma tão vil e injusta, na visão do Lula, né, teria todo o direito de odiar, detestar os herdeiros, os descendentes daqueles que, por sua vez, vêm dessa linhagem corrupta, né, preguiçosa e má dos brancos. Quer dizer, isso é uma forma de estimular o ódio étnico, o ódio racial no Brasil. Isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. O povo brasileiro precisa se conscientizar. Os órgãos de imprensa, os profissionais de imprensa que fazem tanto barulho, que mostram tanta indignação, mas só quando é um determinado tipo, né, de racismo, precisam pôr a mão na consciência e começar a denunciar toda e qualquer forma de racismo, toda e qualquer forma de distorção, de mentira que vise colocar um determinado grupo social na berlinda como se ele fosse o único culpado por as mazelas, ou o principal culpado pelas mazelas do nosso país, quando a gente sabe que boa parte da responsabilidade por essas mazelas que nos deixam sempre atrás, na rabeira da história, né, se deve por conta de distorções, de políticas levadas adiante por gente irresponsável que está no poder lá em cima, lá em Brasília, né, e cujas decisões têm repercussões aqui embaixo, na base da sociedade, e que, em muitos casos, na grande maioria dos casos, eu diria até, provocam distorções, provocam desorganização e provocam inclusive, e tentam provocar inclusive de forma artificial, ódio e animosidade entre os brasileiros. Isso não pode continuar, isso é inaceitável. Por favor, senhores jornalistas, pessoas cultas, professores universitários, comecem a refletir mais sobre isso e vamos impedir que essa coisa cresça até chegar a um ponto que não haja mais volta e só Deus sabe o que. Muito obrigado.